E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou sair um pouquinho aqui da minha zona de conforto e eu vou falar de uma coisa que é o Apple Watch. Muita gente tem reparado aí que nos vídeos eu tenho usado o Apple Watch, o pessoal no Instagram tem me mandado directs lá, César, o que tu tá achando do Apple Watch? E é por essa razão que eu resolvi compartilhar aqui com vocês a minha experiência com esse bichinho aqui. Eu acho muito legal que essa experiência seja compartilhada não da mesma forma que eu faço com os equipamentos fotográficos, que é algo que eu tenho uma larga experiência e que eu vejo, que eu trabalho com vários equipamentos, mas eu vou falar do Apple Watch, pessoal, não nesses termos tecnicistas e tudo mais, mas muito mais na experiência de um usuário comum, uma pessoa que gosta bastante de tecnologia, que já utiliza produtos da Apple ou que está pensando em adquirir produtos da Apple e como é essa experiência, porque a gente tem que pensar muito bem, acho que esse é o ponto número 1, a gente está falando, pessoal, em investir, por exemplo, esse aqui eu trouxe de fora, que é o Série 4, ele custa lá fora em torno de $400, o Série 3, que esse aqui é do Pedrinho, quem acompanha o Instagram já conhece o Pedrinho, se vocês não acompanham, corram lá porque está rolando os stories muito legais aqui no canal. O Pedrinho tem um Série 3 de 38mm, que ele vai custar mais ou menos uns $300 lá fora. Isso se a gente converter aqui para o Brasil, com os impostos, todas as coisas, vocês já sabem que aqui no Brasil ter um Apple Watch é um artigo de luxo. E na verdade, se a gente parar para pensar, pessoal, $400 é um artigo de luxo em qualquer lugar para um relógio, porque eu acho que aí a gente já começa uma discussão bem interessante que é essas coisas que a Apple faz com a gente, assim, de, por exemplo, quem antes de um Apple Watch ponderaria a possibilidade de estar pagando $2, $3 mil por um relógio? Isso é um artigo de luxo, que é uma coisa que especialmente no nosso país é algo para muito poucas pessoas. Então aqui eu acho que a gente já tem que dar um pouco de palmas aqui para a Apple, no sentido de eles realmente constroem a necessidade de se ter um produto que aparentemente é um produto de luxo, ter um relógio de $2, $3 mil, fazem com que as pessoas ponderem e pensem em pagar isso por um relógio. Justamente porque ele é além de um relógio. Se a gente pensar em $3 mil num relógio, $2, $3 mil, vocês não vão comprar isso. Eu acho que é bacana a gente entender um pouquinho essa ideia para a gente pensar se realmente vale a pena a gente investir tudo isso. Porque o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é que ninguém precisa de um Apple Watch. Se vocês, eu estou pensando em comprar um relógio, vou aproveitar para comprar um Apple Watch. Não faz muito sentido, porque isso aqui já passou um pouco a ideia do que é um relógio. Bom, desconsiderando todo esse preâmbulo aqui, a impressão que eu tenho é a seguinte: se vocês já usam um relógio, a adaptação ela vai ser muito mais fácil. Se vocês ainda não são usuários de relógio, eu vou dizer que vocês têm uma grande chance de começarem a não tirar esse bichinho aqui do pulso. Eu sou um caso raro de ser meio do caminho. Eu gosto de relógio, eu tenho outros relógios, mas eu não sou a pessoa que usa todos os dias relógio. Eu tenho um grande amigo que é o Chicão, e um abraço aí para ele, que ele diz que quando ele sai sem relógio ele se sente nu. E acho que aqui já começa uma coisa muito legal desse bichinho aqui que é o Apple Watch. Eu estou com ele há aproximadamente uns 2 meses, eu devo ter falhado apenas um dia nessa questão de uso do relógio, ou seja, eu já tenho me sentido meio nu se eu estou sem o relógio. Então aqui a gente já começa a pensar um pouquinho
nessa construção de necessidade, aquilo que Steve Jobs dizia, as pessoas não sabem que elas precisam de alguma coisa até que se mostra para elas que elas precisam, e eu acho que é mais ou menos um pouquinho por aí que a gente começa essa nossa discussão do Apple Watch, porque eu vou contar para vocês aqui um pouquinho as mudanças que têm acontecido em algumas tarefas cotidianas, algumas coisas que eu faço em função desse relógio. Eu estou aqui, pessoal, olha só, aqui até recebi um lembrete, Pedrinho, do teu relógio, lembrete para beber água. Muito bem, Pedrinho, acho que é legal tu beber água. São essas coisas, pessoal, aqui fazendo uma brincadeira no vídeo. Mas esses dias ele tem um lance de círculo de exercícios que eu mostro ali para vocês, que esses dias ele me mandou um lembrete às 7 horas da tarde, César, você ainda consegue, quem sabe dar uma caminhada e tal. E incrivelmente, pessoal, nesse dia eu saí para dar uma caminhada porque eu ia me sentir em falta se eu não tivesse dado essa caminhada. Então, são nesses momentos em que as coisas começam a ir de formiguinha assim, mexendo na nossa vida, porque ele tem aquele círculozinho que eu também vou mostrar aqui para vocês de exercícios, que aquilo ali acaba te deixando meio em parafuso, porque tu tem que completar aqueles círculos ali de movimento, e incrivelmente a minha vida tem se tornado mais ativa desde que eu comprei o Apple Watch. Claro que a gente está falando de 2 meses, talvez isso não seja suficiente, mas tem um livro que se chama O Poder do Hábito, que ele diz que 3 semanas, 21 dias, são suficientes para a gente construir uma nova rotina na nossa vida. Então, por aí, ainda nem estou entrando na questão do relógio em si, pessoal, mas estou falando de algumas mudanças que estão acontecendo. Bom, vocês querem mesmo saber desse relógio e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. E a primeira decisão que vocês têm que tomar é qual o tamanho que vocês vão comprar esse relógio. E essa decisão passa por 2 coisas. Primeiro, quanto que vocês têm para investir? Se a grana está curta, vocês não querem colocar muita grana, talvez vocês vão ter que ir para um menorzinho mesmo, que é essa versão aqui de 38 do Pedrinho. Ou vocês podem ir para esse extremo oposto aqui, que é o 44 milímetros do meu pulso. Como eu gosto de relógios maiores, pessoal, para mim essa foi a escolha definitiva. Porém, os 38 milímetros, não se enganem, não se deixem levar por pessoas que dizem não dá para ler as coisas, fica ruim de mexer e tudo mais, porque isso é uma balela, ele é perfeitamente utilizável e a Apple acho que não ia pisar na bola dessa forma de criar um produto que fosse ruim de ser utilizado. Então, o de 38 milímetros ele vai atender perfeitamente às necessidades de vocês, vai ser muito mais por uma decisão estética e de bolso do que qualquer outra coisa. E agora então a gente vai começar a entrar um pouquinho dentro desses relógios aqui. Muito bem, então pessoal, a gente começa aqui colocando o Apple Watch no pulso. Ele é bem fácil de colocar, vocês colocam aqui a pulseira, vocês fecham ele aqui. Extremamente confortável, extremamente legal de se colocar aqui no pulso. Essa sensação aqui, experiência dessa pulseira de silicone, isso para mim já foi um ponto bem positivo. E vejam só o que acontece. Quando eu coloquei ele aqui no meu pulso e eu vou mexer nele, ele já me pede para eu digitar um código, tá? Isso é legal por uma questão de segurança. O que acontece é, saiu do pulso, tem que se digitar o código. Bom, então a nossa primeira experiência com o Apple Watch é em relação à questão do relógio mesmo. Isso é uma coisa muito legal, porque olhem só, a gente pode ter vários tipos de interfaces aqui de relógio, todas elas personalizadas e todas elas vocês podem mudar também, tanto pelo iPhone como pelo próprio celular aqui. Isso eu acho uma coisa muito legal porque todas elas, pessoal, são realmente muito bonitas. Uma curiosidade sobre essa aqui, isso aqui é um vídeo mesmo gravado com que é fumaça e tudo mais. Então isso eu achei bem legal, dá para vocês colocarem aqui, por exemplo, uma fotinho, aqui eu tenho uma fotinho do Augusto. A gente tem várias interfaces disponíveis, aquela bem famosa lá do Mickey. Bom, e vocês podem ficar segurando aqui na tela e daí vocês podem ir passando
pelas interfaces aqui que vocês querem e todas elas são completamente personalizadas, pessoal. Por exemplo, aqui, vou personalizar essa modular, eu posso dizer aqui, daí utilizando aqui a minha crawl, o que eu quero que fique aqui, se é condições do tempo, se eu quero que venha o Spotify, a bolsa de valores, calendário, então tem batimentos cardíacos, a minha atividade, se eu quero deixar isso completamente inativo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, assim, nessas formas aqui modulares e essas duas interfaces aqui modulares, que é esta e esta aqui, elas são exclusivas da versão da série 4, justamente pelo maior aproveitamento de tela. Então, essa aqui é uma das minhas preferenciais. Vejam só a quantidade de informações que eu consigo deixar aqui. Eu tenho aqui um relógio solar que eu achei muito bacana para ver a posição do sol, então é uma forma diferente de se ver ali a questão das horas. Aqui em cima eu deixei a data, segunda, dia 21, a hora, aqui eu deixei a previsão do tempo e é legal que eu consigo ver os dias, a máxima e a mínima. Aqui está a minha rodinha de exercícios, aquela que eu comentei para vocês. Aqui também tem a questão da temperatura e aqui a bateria. Eu poderia alterar tudo isso aqui, pessoal, e a partir daqui a gente já tem uma experiência bem bacana e bem diferente com o relógio. Por exemplo, nessa aqui também, que é uma das que eu mais gosto de usar, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui já o meu contato da Laís. Se eu quiser apertar aqui, eu já tenho as informações de contato. Se eu quisesse ligar para a Laís, eu apertava aqui, ó, estou ligando aqui para a Laís, e eu faço isso de uma forma extremamente simples. Aqui acessar meus contatos, telefone. Em qualquer momento vocês podem voltar para essa tela. Aqui eu deixei o horário de Lisboa. Enfim, aqui são algumas experiências então que eu trago para vocês em relação a essas questões aqui de interface. Eu adoro essa aqui da posição solar, essa parte que ela vai mudando ao longo do dia e tudo mais. Então, para quem já gosta de relógio, só essa experiência aqui já é algo extremamente interessante. Se eu aperto num botãozinho que tem aqui do lado, pessoal, olhem só, aqui vai me abrir os meus aplicativos que estão abertos. Por exemplo, hoje eu fui na academia e eu consegui registrar uma caminhada interna na esteira. Aqui já me diz o tempo total, a distância percorrida, a quantidade de calorias, a duração média, qual foi a minha pulsação média ao longo da academia. Ó, e aqui eu já dou OK e tem todas essas outras possibilidades aqui de exercícios. E eu acho muito legal que esses dias eu estava caminhando com o Gustavo e o relógio me perguntou: César, você está fazendo uma caminhada ao ar livre? E daí eu disse que sim, ele já começou a fazer esse registro de exercícios, que ele vai vindo todo para essa parte aqui de atividade, pessoal, que é essa rodinha aqui dos movimentos, que ela vai me dizer a questão da minha movimentação durante o dia, o que eu estou fazendo de exercício, vai me sugerir para eu ficar em pé quando eu não estou ficando. Ele me traz toda uma gama aqui de informações que, se eu vou para o meu iPhone, pessoal, no meu app de exercícios, ele já vai me passar e vai me deixar tudo isso monitorado aqui. Eu não sou alguém que faz muito exercícios, mas eu creio que, por exemplo, as pessoas que gostam disso, com toda certeza, vão adorar esse aparelhinho aqui. Vou dizer para vocês algumas outras coisas que me surpreenderam aqui no Apple Watch. Uma dúvida que eu tinha era, antes de comprar, eu vou ter que pesquisar quais são os aplicativos do meu iPhone e tudo mais, e aí a Apple já me surpreende que quando eu compro o meu Apple Watch, pessoal, uma das primeiras coisas que ele faz é: deixe o seu celular do lado, que eu vou ver todos os aplicativos que estão no seu celular e eu vou passá-los todos para o seu Apple Watch, e a gente não vai precisar se preocupar com absolutamente nada, que todos os aplicativos eles estão aqui dentro. Por exemplo, sem precisar configurar nada, a primeira vez que eu pedi um Uber com o meu celular, ele já começou a me passar as notificações do Uber. Aqui dentro do celular eu posso pedir um Uber por aqui, já fiz um teste, funcionou bastante bem. Então isso é uma coisa legal. Eu tenho meu aplicativo do Banco do Brasil. Quando vocês estão em algum lugar, por exemplo, durante a viagem, pessoal, eu
eu andava muito a pé, eu dava as coordenadas no meu iPhone e ele ia me guiando aqui, me mostrando onde que eu tinha que ir, onde que eu tinha que dobrar e todas essas coisas, sem eu precisar tirar o meu celular do bolso. A gente tem outros aplicativos, por exemplo, eu adoro saber a cotação do dólar, a cotação do euro. A gente que trabalha com equipamento fotográfico, isso é uma coisa bem importante da gente saber. Eu tenho tudo isso aqui de extremo fácil acesso, e eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Uma outra brincadeira também, pessoal, e isso é muito legal, se a gente aperta aqui a Digital Crow, a gente pode acionar a Siri e a gente pode fazer pedidos para ela. Então, por exemplo, assim, às vezes eu estou em casa, o meu celular ou o meu Mac está em algum lugar, eu posso simplesmente segurar na minha Digital Crow, acionar a Siri e pedir algo assim: toque Legião Urbana no meu iPhone. E olhem só, ela já está pesquisando, vou te dar um toque quando estiver tudo pronto, 1 segundo, e miraculosamente, pessoal, vai começar a tocar a música no meu iPhone. Olha só, começou a tocar aqui no meu iPhone, Tempo Perdido, vejam só. Então isso é uma coisa bem bacana, porque todos os comandos também vocês podem aumentar, baixar o volume e tudo mais, tudo à distância. Isso para quem está fazendo exercícios, academia, essas coisas, eu acho que se torna mais interessante ainda. Outra função que é bem legal, às vezes eu ainda fico um pouquinho envergonhado de fazer isso, porque eu acho muita balaca, é a questão do cartão de crédito, pessoal. Por exemplo, se vocês apertarem 2 vezes aqui, ele abre o cartão de crédito de vocês e vocês podem simplesmente segurar próximo da máquina ali, que isso já vai ser resolvido da mesma forma que vocês têm o Wallet aqui. Por exemplo, se vocês têm aqui vocês armazenam os cartões de crédito, vocês armazenam as viagens de vocês, basta com que vocês cheguem perto, por exemplo, na questão do avião, vocês podem simplesmente entrar. É uma balaca que eu costumo não utilizar por ainda não ser algo popular, às vezes eu me sinto um pouquinho envergonhado. O aplicativo de fotos de vocês também, eu acho muito legal como funciona essa integração aqui com o iPhone. No meu caso aqui está demorando para carregar as fotos, porque eu não deixo as minhas fotos no meu iPhone, elas ficam todas ali no meu iCloud, mas a gente consegue, por exemplo, acessar aqui as fotos de uma maneira bem bacana. Vocês podem ir passando as fotos aqui de vocês, as fotos que vocês tiraram com o iPhone. Uma coisa legal também que dá para fazer, deixa eu apoiar o meu iPhone aqui, olhem só, se a gente acessa a câmera, pessoal, ele conecta a câmera e vejam só, o que eu estou vendo aqui no meu iPhone, eu tenho um disparador remoto, o Gustavo deve estar caminhando aqui pelo estúdio, mas a gente pode fazer esse disparo remoto, que isso para selfies pode ser algo extremamente interessante. Inclusive vocês podem colocar um timer aqui de 3 segundos, 3, 2, 1, está piscando lá no iPhone, tirou uma sequência de não sei quantas fotos e a gente tem o acesso aqui à câmera. Pessoal, tudo isso é bastante interessante e aos pouquinhos a gente vai se acostumando com essas facilidades. Mas vou dizer para vocês que a funcionalidade que mais mudou a minha vida verdadeiramente é essa aqui, pessoal, que são as minhas notificações. Aqui, se vocês passarem, aqui a gente tem toda a parte de notificações, desde Airbnb, de várias outras coisas, e é muito legal, como por exemplo assim, Pedrinho, me manda um WhatsApp. Olha só, o Pedrinho vai me mandar um WhatsApp agora, vejam só, eu recebi aqui, ele me mandou, olá meu querido, se eu quiser eu posso apertar em responder e eu posso mandar uma carinha para o Pedrinho, posso dizer para ele estou a caminho, ok, claro, sem problemas, ou eu simplesmente posso digitar, tudo bem, e contigo? Eu simplesmente envio e eu respondo esse meu WhatsApp para o Pedrinho. Isso é uma coisa bem interessante, pessoal. Olha só, e tem uma funcionalidade bem bacana também, pessoal. Por exemplo, assim, eu tive uma experiência agora de, por exemplo, vocês entram numa piscina, alguma coisa parecida com isso, vocês podem deixar o telefone de vocês fora
e daí alguém liga para vocês, como o Pedrinho vai me ligar agora, e vocês têm essa possibilidade de atender a ligação aqui no Apple Watch. Isso na série 4, que é esse meu aqui, o alto-falante ele é mais potente. Então olha só, está tocando, está tocando aqui o meu celular, vocês não estão vendo, mas o meu punho está vibrando. E se eu aperto, ele ativa aqui, eu atendo. E aí, Pedrinho, tudo bem contigo? O Pedrinho... Fala aí, deixa eu ver. Olha só, que beleza. Funciona perfeitamente. O alto-falante é super bom, pessoal. Isso foi uma alteração bacana aqui no Série 4. E essas são as funcionalidades que eu mais uso aqui dentro do meu Apple Watch. Ó, tem um timer aqui, se vocês querem mandar fazer alguma coisa, deixe 5 minutos em algum lugar, ele já está funcionando. Isso eu também posso pedir para a Siri, conte 5 minutos para mim. Ok, 5 minutos. Ó. Iniciando a contagem regressiva. Isso é bem interessante se vocês querem cozinhar alguma coisa, estão fazendo algo, vocês não estão com o iPhone de vocês por perto. Isso é muito legal, porque atualmente, pessoal, eu chego em casa, eu deixo o meu iPhone em algum lugar e eu simplesmente estou com o meu relógio. Ainda não me acostumei a dormir com ele, mas é algo que eu pretendo fazer porque ele tem todo um monitoramento de sono, que acho que é algo que também é super interessante. Para finalizar aqui, pessoal, quero mostrar uma coisa para vocês que me surpreendeu bastante quando eu comprei o relógio, que é a questão das pulseiras. Ele vem com 2 partes dessa aqui para justamente se adaptar ao pulso de vocês. Por exemplo, o Pedro usa aqui o tamanho menor, eu optei por colocar o tamanho maior, e daí a gente tem toda essa personalização aqui do pulso, e vocês percebam que essa parte aqui, ela é igual. E é extremamente tranquilo, pessoal, se vocês quiserem tirar a pulseira, basta vocês apertarem o botãozinho que tem aqui atrás, e ela simplesmente sai de uma forma bem tranquila para vocês colocarem outra pulseira. Se vocês querem colocar ela de volta, ela simplesmente vai, ela encaixa e está tudo certinho. A gente pode simplesmente colocar a mão em cima, que ele desliga. As telas, pessoal, ainda que essa aqui seja 44 e essa 38, eles são relativamente parecidos em termos de tamanho, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo, mas quando a gente liga, pessoal, e a gente vai, por exemplo, para a parte de aplicativos, deixa eu digitar aqui o código, olha só, quando a gente vai para a parte de aplicativos, que vocês conseguem perceber o aproveitamento muito maior dessa série 4 em relação à série 3. E eu esqueci de comentar com vocês sobre o aplicativo de música, que talvez seja o que vocês mais vão utilizar, por exemplo, se vocês vão fazer exercício e tudo mais, porque aqui vocês podem colocar, pessoal, até 8 GB de música, acredito que seja a mesma coisa na série 3, mas vocês, por exemplo, podem ir para a academia com uma espécie de iPod, lembro do iPod Nano, no punho de vocês, e vocês não precisam levar o celular se o objetivo na academia é simplesmente fazer lá o exercício e escutar música. Isso eu acho que é uma coisa bem bacana. Muito bem, então, pessoal, espero que esse vídeo aqui não é um estímulo ao consumismo ou coisa parecida com isso. É um vídeo que, na verdade, é de coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de adquirir o Apple Watch. Talvez isso tivesse facilitado aí a minha decisão. Eu espero que vocês tenham curtido. Reparem que eu não entrei nas questões técnicas, porque confesso para vocês que eu não conheço muito as questões técnicas do relógio. Eu quis justamente fazer um review muito mais impressões de um usuário comum que compra um relógio, e acho que talvez essa seja a situação de muitos de vocês aí. Tá legal então, meus queridos? Quero só lembrar o convite de se inscrever na nossa semana dos 100 mil inscritos do canal. Vai ter uma série de vídeos sobre eventos maravilhosa, pessoal. A gente está trabalhando muito duro para fazer isso. Vai ter uma novidade também muito interessante. Fica o convite aí para vocês. Se vocês estão chegando aqui no canal em função do Apple Watch, não dos conteúdos de fotografia, deem uma oportunidade, vão fazer o nosso curso de fotografia gratuito aqui dentro do YouTube. Talvez vocês repensem aí a questão da fotografia na vida de vocês. Esse é um convite que eu faço, tá legal, meus queridos? Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.